Então, um cara chamado Noah Oppenheim fez um filme sobre míssil nuclear? Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes, e hoje estou aqui para falar sobre Casa de Dinamite, o novo filme dirigido pela Kathryn Bigelow que estreia na Netflix daqui a algumas semanas. Mas antes eu vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Olha pessoal, a Kathryn Bigelow não dirige um filme desde 2017 com o Detroit em Rebelião, né, com o John Boyega. Eu lembro que eu fui no cinema, eu assisti esse filme, eu acho que eu até gostei na época, mas não foi tão marcante, né, não ficou muito comigo assim, sendo bem sincero. Eu lembro, né, de naturalmente ele ser muito tenso, ser muito bem executado, muito bem dirigido, mas é um projeto que acabou sendo uma decepção financeira para Kathryn Bigelow, né? Eu acredito até que o resultado desse filme tenha manchado um pouco a carreira dela, a reputação, o que é bizarro pensar que, assim, é a Kathryn Bigelow, vencedora do Oscar, dirigiu Guerra ao Terror, o Zero Dark Thirty, tava super em alta, e esse filme acabou não funcionando e acabou meio que limando várias oportunidades para ela, né? Eu sempre sonhei na época, né, do DCU, dela fazer um filme da Mulher Maravilha, mas, né, depois de muito tempo aí, quase 10 anos afastada, ela volta agora com um novo projeto original que vai estrear na Netflix no dia 24, mas você, né, dependendo da cidade onde você tá, pode conferir em algumas salas, em alguns cinemas, né, eu assisti aqui em São Paulo nesse final de semana, e como a maioria dos projetos, como ela mesma fala, né, ela teve uma longa entrevista no Deadline, muito legal, durante o Festival de Veneza, a ideia do Casa de Dinamite começa com uma pergunta que ela faz a ela mesma, né? Tipo, o que aconteceria se um míssil nuclear fosse disparado nos Estados Unidos, né? Qual seria a reação imediata do governo, da Casa Branca, dos ministérios e secretários de defesa? Então, ela pergunta pro agente dela, né, que tipo de pessoa teria especialização nisso, quem teria um conhecimento para tirar essas dúvidas, e é justamente o jornalista Noah Oppenheim, que inclusive foi presidente da NBC News por um tempo, né? Ele tem uma carreira um pouquinho curiosa, assim, né? Especialmente em relação ao escândalo do Harvey Weinstein, né? Deu uma procurada depois. O Oppenheim, ele é um especialista no assunto e ele começa a conversar com a Kathryn Bigelow e mesmo não tendo muita experiência na área de cinema em si, ele escreve o roteiro de Casa de Dinamite. É o bastante para que a Kathryn Bigelow monte um pacote que atraia investidores e estúdios e ela acaba tendo um bom acordo da Netflix. A Netflix, ela é o lar dos projetos de que cineastas autorais encontram dificuldade em tirar do papel, em realmente concretizar no sentido financeiro da coisa. E a gente teria aí o Casa de Dinamite, né? Não tenho muitas informações sobre os bastidores em si. Filmagem de 2024, teve um circuito de premiações, né? Eles já estão focando em premiação com esses aqui, ó. Até fico na dúvida se esse é o grande candidato da Netflix desse ano. Eu diria que ele tem até umas boas chances, viu? Porque eu assisti o filme, vi no cinema e nunca subestime a capacidade da Kathryn Bigelow de trabalhar o som, né? O som é sempre um fator muito importante nos filmes dela. E eu devo dizer que dentro dessa nova fase da Bigelow, do thriller político de guerra, né? Que vem aí do Guerra ao Terror, do Zero Dark Thirty, do Detroit em alguns aspectos também, eu acho que o Casa de Dinamite é o melhor dessa safra, né? Eu sei que o Zero Dark Thirty é o preferido de muita gente, né? Eu tô falando aqui de uma opinião puramente pessoal, subjetiva. Eu acho que esse daqui é o filme que mais conseguiu combinar as habilidades dela como diretora de ação e cinema B e algo bem intenso e atrelado ao cinema de thriller recente. A história do filme acompanha a situação em tempo real de um míssil nuclear que é lançado em direção aos Estados Unidos, provocando reações de membros da Casa Branca e do Departamento de Defesa. Então, esse é o tipo de pitch, né, de logline que fisga a sua atenção com muita facilidade, né? Porque você consegue imaginar os riscos e a situação. Tem um míssil nuclear prestes a atingir uma cidade em um país. Aqui a gente tá falando de Chicago, nos Estados Unidos. Como que você vai reagir a isso, né? Qual que é a linha de defesa do governo, do presidente, do pessoal do exército? Então,
é interessantíssimo pensar que esse filme ele tem uma janela de 18 minutos, né? 18 minutos é o tempo deles detectarem que esse míssil foi disparado até a suposta colisão dele, né? Eles vão ter 18 minutos para reagir, para tomar alguma ação, para pensar no que fazer. E a Bigelow, junto aí com o Noah Oppenheim, faz algo muito interessante que eu não sabia que era o caso, eu não estava esperando isso assistindo o filme, mas ele tem três perspectivas diferentes, né? Ele tem três visões desses 18 minutos que ocorrem meio que em paralelo, só que você toma o seu tempo para acompanhar primeiro uma, depois a outra e depois a final, né? Você começa com esse núcleo organizado pela personagem da Rebecca Ferguson, que ela é meio que uma analista de inteligência lá no Pentágono. Ela tá tão bem aqui, ela faz uma mãe que vai trabalhar, deixa o filho doente em casa, o marido ajuda como ele consegue, e ela é totalmente focada no trabalho, e quando a situação vai se desenrolando, eu podia jurar, assim, que tipo, nossa, a Rebecca Ferguson vai ter uma indicação ao Oscar, por exemplo, porque ela tá muito bem. Tem um momento específico onde você vê que ela quer chorar, ela quer se emocionar, mas ela, tipo, enxuga isso, coloca isso pra dentro de uma forma, assim, firme, rígida, que é clássico de como a Catherine Bigelow dirige o elenco dela, né? Eu gostei muito dela nesse papel aqui. É um dos núcleos principais, é o primeiro que a gente segue, né? Relação com os amigos, relação com uma base no Alasca que detecta esse míssil e que tenta organizar um contra-ataque, né? A gente tem a figura do Anthony Ramos, que tá em vários papéis atualmente, além de outras figuras diversas, mas ele é focado na Rebecca Ferguson, enquanto o segundo ele é sobre o setor que eles chamam de Stratcom, né? Que é mais focado nos generais, no setor de defesa imediato, um pouco de burocracia também, né? Eu diria que as figuras principais envolvem o Tracy Letts, o Jared Harris como secretário de Estado e também esse vice-assessor de segurança, é um ator que eu não conhecia de imediato assim, vindo pelo Gabriel Basso, que tá tentando convencer todo mundo de que talvez uma retaliação não seja a melhor medida de ação, o que caminha naturalmente para que o terceiro ponto de vista seja o do presidente dos Estados Unidos, que é vivido pelo Idris Elba, que, né, eu gosto de como o roteiro do Noah Oppenheim, ele vai colocando vários probleminhas do tipo, olha, a gente não consegue conversar com o chanceler da Rússia porque não dá pra ter duas ligações ao mesmo tempo. Então, tipo assim, parece um problema completamente banal, considerando o fato de que tem um míssil nuclear sendo disparado em direção ao país, né? Então, você tem 18 minutos, basicamente você vai ter uma hora, né? Uma hora desse impacto, né? Do lançamento até o impacto destrinchado aí nesses três pontos de vista, nessas perspectivas, né? Quase como se fosse um Rashomon, né? O Rashomon do Akira Kurosawa é um dos filmes mais influentes de todos os tempos, e você consegue notar um pouco disso no caso de Dynamite, só que assim, você nunca intercala, né? Você acompanha primeiro uma perspectiva inteira, termina, volta o relógio e você vai acompanhando mais um pouco a partir dos olhos de outros personagens. E eu achei que assim, de início, isso me quebrou um pouco porque a Bigelow vem numa tensão gigantesca e absurda no primeiro segmento, até porque você não sabe o que vai acontecer, né? E ele para num momento bem específico. Então você fica muito ansioso. É um caso daquela câmera sempre em movimento, sempre nervosa, na mão, só que controlada na medida, né? A gente não tá nas ruas do Iraque, no Guerra ao Terror, por exemplo. Isso aqui é um escritório, então ele segue um pouco aquela linguagem do Zero Dark Thirty, de você ter zoom rápido, de você desfocar, acompanhar a reação de personagem, tudo muito rápido, intenso, bem fotografado pelo Barry Ackroyd, com toda certeza. Não é um filme que tem cara de streaming, por exemplo, né? Tem a assinatura clássica dela. Eu não sei como é que isso vai se converter na própria Netflix, né? Mas na sessão de cinema isso estava muito bom. Ao mesmo tempo que a montagem do Kirk Baxter, não esperava encontrar o Kirk Baxter, né? O montador de alguns dos filmes do Fincher, né? Trabalhou muito com Angus Wall. Ela é bem hábil, bem inteligente, como vai dividindo o núcleo e a atenção. E quando a gente vai pro segundo segmento, a gente tem pontos familiares e eu gosto de como o filme meio que deixou umas pontas soltas de propósito, né? Por exemplo, no primeiro e segundo segmento você nunca vê a imagem do presidente, você só vê a tela escura dele, né? Como se a imagem estivesse faltando. E aí, quando você tá no terceiro com o Idris Elba, você acompanha, né? Você ganha contexto para várias outras falas e situações ao longo de toda essa
vou dizer, confusão assim, né? Porque é um filme tenso. Ele é um filme que tá lidando com uma espécie de incompetência, né? Eu gosto de como o presidente que o Idris Elba interpreta é muito humanizado, né? Ele nem tem nome no filme, pra se ter uma noção, né? Você não tem nenhum indício de qual é a posição política, né, de qual é o partido que tá no poder. Eu gosto disso, né? A Bigelow não tá interessada em nenhuma bandeira aqui, né? Ela quer o pavor e o desespero e como que os protocolos e a burocracia de um governo preparam ou não preparam alguém numa posição dessa, né? O personagem do Idris Elba, ele conta que ele nunca teve um treinamento desse, né? Que ele só tinha ouvido falar. Ele até fala, né? Acho que é um outro personagem que fala, não sei se é o Idris Elba ou outro, que assim, olha, eu já fiz um serviço de treinamento sobre o que fazer se uma pessoa que morre e supostamente volta dos mortos reassume um cargo, mas nunca um serviço de treinamento de um ataque nuclear, né? Porque eu gosto como o filme te situa no início com um texto bem ameaçador até, falando que a Guerra Fria estabeleceu que seria melhor que o mundo não usasse ogivas nucleares. Essa era acabou, né? Ele já te começa com um grande sinal de alerta, com imagens de mísseis sendo lançados, né? Então a Catherine Bigelow quer realmente falar sobre esse perigo, né? Sobre a urgência das ogivas nucleares, que talvez seja algo não tão discutido nos dias de hoje, né? Eu gosto como Oppenheimer levantou essa bola e cineastas e analistas ainda estão discutindo sobre isso, né? Ainda é um tema que a gente tem que prestar mais atenção e eu acho que esse filme faz isso muito bem, né? A execução, a fotografia, a montagem, tem uma trilha sonora. Enquanto eu ouvia, eu pensava, essa é a trilha sonora do Conclave, né? É muito parecido com o trabalho do Volker Bertelmann e é o Volker Bertelmann fazendo a trilha sonora desse filme e olha, enquanto eu estou gravando esse vídeo, o álbum não saiu ainda, eu não consigo ouvir a trilha sonora do Casa de Dinamite, mas, cara, é a mesma música. É a mesma música, é o mesmo acorde, é o mesmo tom. Falei, mano, isso é estranho, parece que o cara só usou a mesma trilha do Conclave e até misturou um pouco com o Nada de Novo no Front de 2022, que foi o filme que deu o Oscar pra ele, inclusive, mas me surpreendeu com uma trilha presente, né? A Catherine Bigelow não costuma fazer filmes de música muito dentro da situação, no sentido da fase de trilho político dela, mas no caso de Dinamite a música tá sempre lá, reforçando, aumentando a tensão, mesmo que seja a mesma música do Conclave, ela acompanhou muito bem esse filme aqui, de verdade. Eu acho que aumentou a atmosfera, os riscos, o pavor e, claro, eu não vou falar de spoilers aqui com toda certeza, mas o final, eu devo dizer que o final ele é um pouco decepcionante. Ele é um pouco decepcionante porque, sem querer entregar nada, é uma grande construção, mas que, à medida que você vai assistindo o filme, você vai compreendendo que a Catherine Bigelow não tá muito interessada no desfecho. Ela tá mais interessada no processo. Então, é um final que pode te deixar um pouco frustrado. Posso até dizer que ele é meio anticlimático, mas, na minha opinião, né, eu acho que ele oferece o bastante pra te dar pelo menos uma pista do que vai acontecer, né? Do que seria acontecer em seguida, né? Porque o filme ele lida com muitas dúvidas, principalmente se o presidente vai ou não retaliar, né? Se ele vai oferecer um tipo de resposta a nações rivais, mesmo sem saber o que está acontecendo, né? O filme ele também é muito vago em relação a qual nação disparou esse míssil para os Estados Unidos, né? Existem vários personagens que mencionam ao longo do filme que pode ser um erro, que pode ser um teste de treinamento, pode ser uma coisa de IA também. Então, é curioso, né? Você fica meio em conflito com o filme em si, o que ele tá querendo dizer, né? E eu acho que não é necessariamente sobre uma nação ou outra, sobre uma visão política ou outra, é mais sobre o processo, sobre a burocracia. Eu acho que isso é divertido, eu acho que isso é muito bem feito, eu acho que a Bigelow reuniu um ótimo elenco aqui, né? A gente tem momentos muito bons com o Jared Harris, com a relação dele com a filha, o Jason Clarke volta aqui, né? Depois de ter feito o Zero Dark Thirty, e eu gosto principalmente do começo, do primeiro ato, como ela vai situando as vidas de vários personagens indo trabalhar, resolvendo questões pessoais, porque, né, assistindo o filme você sabe qual é a premissa, você sabe que algo ruim vai acontecer, e ela dirige isso de uma forma já antecipando esse perigo, essa tragédia, essa ameaça que vai vir. Gostei do caso de Dinamite, pessoal, eu provavelmente vou assistir de novo quando ele chegar na Netflix. Se você tiver a oportunidade de ver no cinema, vá. Vale a pena, o trabalho sonoro é muito, muito bom. E eu acho que, né, apesar de eu sempre preferir a Catherine Bigelow fazendo filmes de ação pipoca, igual ela fazia nos anos 80 e 90, esse daqui foi o que me deixou mais animado, mais assim,
impressionado com o que ela é capaz de fazer dessa última fase. Pra Casa de Dinamite, eu dou uma nota 8. Deixe nos comentários depois, pessoal, o que vocês acharam do Casa de Dinamite e quem quiser, né, já que a gente chegou numa espécie de desfecho dessa retrospectiva de Kathryn Bigelow, qual é o ranking de vocês? Quais são os seus filmes preferidos da carreira da Kathryn Bigelow? Eu sempre defendo aí que é o Strange Days, Estranho Prazeres com o Ralph Fiennes. Filmaço que eu assisto meio que todo ano. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.